Estivemos num evento na Conase, aqui em Fortaleza, no caso, e como eu disse para vocês anteriormente, toda terça-feira é dia de live sobre inspeção predial. O meu intuito, na verdade, era fazer a transmissão ao vivo sobre o tema que eu estava ministrando para a síndico, que era justamente sobre inspeções prediais, daí a gente decorre sobre a parte de planejamento, de custos, sobre manifestações patológicas que a gente encontra aqui nos condomínios de Fortaleza, enfim, tá? Só que por probleminhas técnicos não foi possível fazer essa live, tá? Essa transmissão. Mas aí, como prometido, como eu anunciei hoje de manhã, eu vou estar trazendo aqui para vocês, claro, de uma forma bem sucinta, né, o que a gente levou para os síndicos ontem, tá? Claro que ontem foi o que? 1h10 de palestra e hoje eu vou tentar fazer aqui um resumo em 15 minutinhos, tá bom? Então não vou conseguir me aprofundar tanto. Vemos que entrou aqui o Breno. Breno, um abraço, Breninho, seja bem-vindo aqui. Estamos começando aqui a nossa live sobre o tema de hoje laudos técnicos, vícios construtivos, problemas recentes nos condomínios em Fortaleza, tá bom? Gente, é o seguinte, eu vou primeiro aqui trazer para vocês, né, para quem não sabe, eu faço inspeção predial, no caso aqui em Fortaleza, desde 2015, desde quando baixou o decreto, né, da lei de inspeção predial. E aí o que acontece? De todos esses anos, foi possível sim, para os condomínios residenciais especialmente, né, eu catalogar os 6 principais problemas, 6 principais manifestações patológicas, sintomas, falhas existentes encontrados durante as inspeções. Né? Existem mais? Sim, mas aqueles que são mais recorrentes. Então, eu cataloguei 6, 3 em áreas comuns e 3 dentro de apartamentos que a gente chama de unidade autônoma, tá? A primeira, né, que a gente viu foi sobre a questão do desplacamento ou descolamento do revestimento das fachadas, né? Aqui em Fortaleza, como em muitos lugares também, existe muito essa cultura de se usar cerâmica em fachada, né? E por N motivos, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, dizer as origens, causas, porque cada caso é um caso, né? Existe sim esse problema de queda de cerâmica, né? Para você entender melhor. Cerâmica cai do revestimento das fachadas, né? E aí tem que fazer a recuperação ou reforma completa da fachada. Então esse é o principal problema, até maior, que a gente encontra aqui em Fortaleza. O segundo são problemas em instalações elétricas. Tanto que de quando em quando a gente sabe aqui dos noticiários de incêndios causados também por problema nas instalações elétricas, inclusive em condomínios novos, tá bom? Isso não é somente para os condomínios antigos. Em terceiro lugar, eu elenquei o sistema de combate a incêndio. Quando eu falo de sistema de combate a incêndio, eu falo de extintores, eu falo dos hidrantes e também falo que poucas pessoas, que muita gente, aliás, esquece, né, na questão do funcionamento da tubulação de incêndio, né? Então, assim, eu ajeito os extintores, eu troco a mangueira dos hidrantes, que caiu um pouquinho, deixa eu ver aqui, voltou, pronto. Eu troco, sim, a mangueira dos hidrantes, eu recarrego meus extintores e se houver um incêndio e a parte da água, como é que vai voltar a funcionar? Né? Então, a minha recomendação é que enquanto o morador, o usuário do condomínio, enfim, não realiza ainda a adequação, a adaptação, caso necessário, do sistema de combate a incêndio, eu sempre digo, faça funcionar aquilo que já existe, tá? Existem muitas empresas que trabalham com isso. Outro exemplo, o quarto, agora já entrando dentro dos apartamentos, que é muito corriqueiro eu encontrar, são as infiltrações que a gente encontra de apartamento para apartamento, no caso das áreas molhadas, e também de coberta para apartamento, tá? Esse é um problema muito
muito comum encontrar, né? Na verdade, assim, é até motivos de grande discussão entre moradores, porque pra gente que trabalha na área, a gente sabe quem é que tem que ajeitar. Se tem uma infiltração em cima e tem que ajeitar, é o morador de cima. Mas ainda existe sim essa discussão para saber quem é que ajeita, quem é o responsável, né? Então aí é uma briga mais complicada, tá? Segundo problema dentro dos apartamentos que eu costumo encontrar são os botijões de gás em pleno funcionamento. Mabel, como é que deve ser? Aqui na minha casa o botijão de gás está dentro de casa, em pleno funcionamento, e aí como é que deve ser? Gente, os botijões de gás devem estar sempre fora dos apartamentos, em áreas comuns, e existe projeto para isso, tá bom? E o terceiro problema e último que eu encontro dentro de apartamento é o que eu chamo mudança de layout. É tirar a parede, é fazer piso sobre pisos indevidamente, fazer... Enfim, o pessoal inventa de tudo, tá? Então, assim, faz a reforma elétrica. É errado fazer cada uma dessas coisas. Eu não estou entrando no mérito do que é errado ou o que é certo. Mas aí eu vou abrir aqui uma ressalva sem poder me aprofundar devido ao tempo. Existe a NBR 16.280 de 2015, que ela está aí justamente para nos auxiliar, que eu digo, auxiliar o síndico, auxiliar o advogado, auxiliar o engenheiro, justamente para saber o que deve fazer quando um morador precisar fazer uma reforma dentro de um apartamento, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes sobre essa norma, mas eu peço que vocês consultem, que vocês que são usuários, moradores, profissionais, advogados, síndicos, vocês orientem os moradores a respeito disso, ok? Essas manifestações patológicas, esses problemas que eu acabei de citar aqui, são justamente os problemas que retratam, né, a saúde de muitos condomínios, no caso aqui em Fortaleza. E como é que eu posso, gente, saber o estado atual da saúde da minha edificação, né? Por meio simplesmente de um check-up, certo? É assim como na medicina. Para eu saber como é que está a saúde do meu organismo, eu preciso fazer um check-up. Então, geralmente eu vou no clínico geral e aí ele pede uma bateria de exames e aí ele vai te direcionando para os devidos especialistas, né? E assim acontece na engenharia. Na engenharia, a gente precisa saber, por exemplo, no caso o síndico, ao assumir um condomínio, ele precisa saber o estado atual, a saúde da edificação, e ela precisa ter esse diagnóstico. E com que é que eu tenho, através de que eu tenho esse diagnóstico? Através de uma vistoria realizada em todas as áreas por um profissional técnico habilitado, ou seja, que tenha o seu CREAzinho na mão e capacitado, ou seja, com a expertise técnica para analisar todos os problemas existentes e emitir uma recomendação devida, tá? E aí, ao final de tudo, o que a pessoa faz? Ela simplesmente vai emitir um documento. E esse documento eu chamo de laudo de inspeção predial. O laudo de inspeção predial, ele vai me dar o retrato da saúde da minha edificação. Ele vai dizer o diagnóstico de cada ambiente, de cada sistema construtivo, tá? Então, a inspeção predial nada mais é do que um documento que me garante para os passos seguintes um planejamento adequado e eficiente, né? Justamente para você saber o que você precisa fazer consecutivamente, tá? Só que o que acontece? Eu fazer o meu laudozinho de inspeção predial, eu tô aqui com o meu documento, e eu engavetar, vai ser dinheiro jogado fora. Não vai adiantar de nada. Eu preciso fazer o meu laudo, mas eu preciso executar o laudo. Oi, voltou. Tá. Então, é o seguinte. Então, eu preciso executar o meu laudo de inspeção predial e levar para as manutenções preventivas e as manutenções corretivas, tá? Então, o laudo de inspeção predial, gente, nada mais é do que um projeto que
que eu tenho em mãos e que vai me ajudar, que vai me nortear por onde começar, certo? É um planejamento que eu consigo fazer a partir daquele laudo, ok? E aí vem a pergunta seguinte: quanto custa uma decisão para o síndico? Quanto custa monetariamente? E ontem, inclusive, lá no evento, eu pedi, inclusive, eu disse assim, preparem aí a canetinha e o papel e a calculadora que nós vamos agora calcular quanto equivale uma decisão que você possa ter, né, no campo da engenharia, no caso. E aí, o que a gente sabe? Que o síndico, ele é o responsável legal do condomínio, né? Ele responde civil e criminalmente por tudo que acontece dentro do condomínio. E a má gestão, gente, o que acontece? Leva a uma desvalorização do patrimônio. Leva a uma desvalorização do patrimônio, cerca de 30% por apartamento, caso você não saiba. Mabel, de onde é que você tirou esse dado? No mês passado, ou foi no mês atrasado, teve uma palestra aqui de um advogado muito bom, especialista em condomínio, né? E aí eu fui anotando item por item, e aí eu trouxe e coloquei nessa palestra. Então, esse é um dado tirado justamente dessa palestra, tá? E aí, diga-se de passagem, a inspeção predial, quando eu faço a inspeção predial, mais as manutenções para quem quer vender seu imóvel, existe sim uma valorização imobiliária de, em média, 10% do valor venal. Quando eu tenho uma inspeção predial aliada às manutenções, eu aumento o valor do meu patrimônio, do meu imóvel, em média 10% do seu valor venal. Para quem não sabe, para quem é corretor, para quem é proprietário e está querendo vender, essa é uma dica importantíssima, e até para você que está querendo comprar o seu imóvel, tá certo? E aí, gente, o prédio que não tem manutenção, existe um aumento da depreciação do imóvel, né? E aí eu pergunto, quanto poderá custar a decisão de não realizar um reparo? E aí eu trago justamente a questão da lei de Sitter, né? Como eu falei em momentos anteriores, eu falei muito sobre a lei de Sitter, que é a demonstração mais clara e numérica, né? Nós profissionais, a gente lida muito com a lei de Sitter, né? Que existe um aumento em reais, em progressão geométrica, né? Desde o planejamento, passando para a manutenção preventiva e indo para a corretiva, tá? A rigor, não é possível eliminar integralmente a necessidade de manutenções corretivas. Contudo, manutenções preventivas bem conduzidas, elas podem reduzir significativamente a quantidade de intervenções corretivas. Então, fazendo a preventiva, eu diminuo o custo da corretiva. Como é que acontece isso em números? Trazendo a lei de Sitter. O que diz a lei de Sitter? Ela diz o seguinte: para cada R$1 que eu gasto no meu planejamento, no meu projeto, e eu vou dar um exemplo aqui bem concreto. Se eu tenho um custo, né, um investimento aqui num projeto de inspeção predial. Inspeção predial, como eu disse para vocês, é um projeto que faz parte de um planejamento para as manutenções, tá? A cada R$1 que eu gasto no planejamento, projeto, eu economizo R$5 para a manutenção preventiva e R$125 para a manutenção corretiva. Em números, o que é que significa? Deixa eu dizer aqui para vocês. Calculem aí comigo. Se eu contratar um laudo de inspeção ou um projeto de incêndio, vamos supor que ele... Estou tentando aqui abrir um pouquinho o Excel. Mas, enfim, vocês calculem aí. Se eu pago num projeto R$5.000, certo? Eu vou economizar R$25.000 em manutenção preventiva e vou economizar... Deixa eu calcular aqui. 5 vezes 125. Tá. Então, para cada R$5.000, né? Pegando aqui a lei de Sitter, se eu custeio um projeto de inspeção predial, R$5.000, eu economizo
R$ 25 mil em manutenção preventiva e economizo R$ 625 mil para manutenção corretiva, tá? Então, assim, eu levei esse exemplo lá para os síndicos, para eles terem um retrato. E engraçado que teve um síndico lá na hora que ele disse assim: Mabel, é verdade, eu fui fazer não fiz a inspeção predial ainda, mas eu fiz um levantamento, deixa eu tirar um pouco aqui do... Mas eu fiz um levantamento de todos as correções que eu precisava fazer no meu condomínio tem 50 anos, e realmente deu em torno de R$ 600 mil. Ele estava assim transtornado, porque ele disse assim: de onde é que eu vou tirar essa grana toda, né? Então, assim, esse é o retrato, gente, essa é a situação, e um síndico lá testificou lá pra gente que realmente ele fez o balanço de quanto é que precisaria investir e deu esse valor, certo? E aí nós temos os laudos para condomínios, que é de inspeção predial, que é para acima de 5 anos, tá? Outra coisa, deixa eu explicar aqui para vocês. Outro item que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: para quem é de Fortaleza, tá? Existe uma confusão aqui muito grande. Só que tem alguém que tá online aqui e é de Fortaleza, por favor, só fala aqui comigo, saber se é de Fortaleza. Para quem é de Fortaleza e trabalha com inspeção predial, ou então que é síndico, que vai estar assistindo essa live aqui, gente, existe uma confusão ainda hoje, que muita gente, síndico, chega e diz assim: eu só vou fazer minha inspeção predial quando começar a fazer a fiscalização. Edson Pontes de Sobral, show de bola, seja bem-vindo, Edson. O Breno é de Sobral. E então, do Marco, meu Deus, tu é sobralense também, rapaz. Beleza. Então, gente, o que acontece? Aqui em Fortaleza existe uma confusão entre inspeção predial e o processo de inspeção predial. Em curtas palavras, inspeção predial é o laudo, né? É a vistoria que a gente faz. E o processo de inspeção predial é para a emissão do certificado de inspeção, que aí é um processo bem longo, né, que passa por 2 órgãos, que é o Corpo de Bombeiros e a SELMA, que aí junta um monte de documento, leva para o Corpo de Bombeiros, emite um documento final. Esse documento final leva para a SELMA, que é a prefeitura daqui, e juntam mais um monte de documento e emite o certificado de inspeção predial, tá certo? A grosso modo, tô dizendo que é isso, tá? Deixa eu apresentar... Gente, cadê? Só um instante. Tá aqui. Pra quem é de Fortaleza, especialmente, tá? Ontem eu levei para os síndicos... Deixa eu tirar aqui os comentários, mostrar aqui para vocês a novidade. Ontem eu levei para os síndicos esse livreto aqui, principais dúvidas sobre inspeção predial em Fortaleza, Ceará. Eu peguei toda a lei de inspeção predial, fui explicando artigo por artigo, item por item, e aí eu coloquei 4 perguntas bônus. O que o síndico deverá saber antes de iniciar a cotação de preço para o serviço de inspeção? O que eu faço primeiro em inspeção ou as manutenções? E se meu condomínio não se enquadrar na lei de inspeção predial, eu devo fazer a inspeção predial? Voltou. Então, uma pergunta: e se meu condomínio não se enquadrar na lei de inspeção, devo fazer a inspeção predial? Outra: quais as vantagens de se fazer a inspeção predial? E aí eu fiz esse livreto aqui, ele tá bem didático, levei para os síndicos, fiz a impressão, algumas impressões, algumas tiragens e disponibilizei lá para eles. E assim, estou ainda com algumas cópias, tá? Para quem é de Fortaleza, eu estou com algumas cópias. Que quiser adquirir, me chama no direct, tá bom? Que aí eu converso com você, ok? Então é isso, gente. Eu quis trazer para vocês, assim, me colocaram lá um tema, né? Que era falar sobre vícios construtivos e laudo. Gente, mas eu preciso falar sobre a lei de Sitter, porque eles não estão entendendo, o custo que é pela falta de planejamento, né? O custo que eles podem evitar através da inspeção predial,
tá certo? Então, assim, trabalhar com conscientização não é fácil. Não é fácil mesmo. Por isso que eu faço live, eu faço vídeo, eu faço material, né? E assim a gente vai conciliando, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. A palestra vai ficar gravada aqui. Tem alguma dúvida? Breno, no caso. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí. Então, muito obrigada. Eu sei que esse é um horário, assim, a galera tá saindo do trabalho, tá na correria, mas ela vai ficar gravada aqui durante 24 horas. Vocês assistem num horáriozinho que vocês puderem. Amanhã é feriado, assista amanhã. Tem bem aqui embaixo um aviãozinho que vocês podem clicar nesse aviãozinho e compartilhar com pessoas que precisam saber, né, desse assunto. Até amanhã, às 5 horas da tarde, vai ficar gravada essa live, tá? E eu fiz questão realmente de trazer esse assunto que é tão importante e necessário para a nossa população brasileira, tá? E não precisa de lei, né? Eu achei tão bacana uma síndica dizer ontem assim, cara, não precisa de lei para ter inspeção predial. A inspeção predial é necessário. Poxa, cara, a galera tá consciente, né? Não é somente nós profissionais. Então é isso, gente. Para você que é profissional, eu tenho um curso, um treinamento online de como elaborar um laudo de inspeção predial na prática. Se você quiser saber de detalhes, no link aqui da bio do Instagram, eu tenho aqui a página, certo? Explicando todos os bônus, o que está incluso, o conteúdo programático. É um curso que vai te capacitar, um curso online, 100% online, com certificado, que vai te capacitar a ser um inspetor predial, certo? Só acessar aqui o link da bio do Instagram, certo? Toda terça-feira, live sobre inspeção predial. Toda quinta-feira, live sobre perícia judicial, perícia técnica, beleza? 15 minutinhos, tá? Então é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus, bom feriado amanhã. E amanhã a gente entra, né, pra falar sobre perícia, beleza? Então é isso, gente. Beijos, boa quarta-feira e obrigada por ter ficado até o final.